Continuando aqui, né, ainda diz mais aqui, né? Serei rápido porque os vídeos estão crescendo, né? E vai aumentando. Então diz aqui, ó, né, o 13, capítulo 13 do livro de São Marcos, né? Diz aqui, ó, 19 diz: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nem mais haverá. E se o Senhor não abrogasse aqueles dias, nenhuma da carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Está vendo? Porque nem todos que disse ao Senhor vai dar no céu, mas por causa dos escolhidos. Então são chamados e poucos são escolhidos. Então tem muitos escolhidos na face do mundo inteira, com Bedax Prau. Então, por causa dos escolhidos, Bedax Proa, Bedawa para Bedawa, porque estará na verdade, o profano, o ímpio, o justo. Não estou dizendo que está morando até junto, mas isso acontece em muitas famílias, mas estarão todos da terra. Então, por causa dos escolhidos, ele é para que Deus escolheu e nomeou para dar fruto, e o vosso fruto permanecer, e aqueles que procuram amá-lo de coração e alma e em espírito, que os seus têm de atitude de obra, por causa desses aí é que Deus vai abreviar aqueles dias, porque senão ninguém se salvaria. Emenax para o aprobidal. Quer dizer, para dar mais uma chance, Deus está me trazendo aqui a luz aqui, como se fosse a expressão de Mateus. Prega isso aqui, Deus está me trazendo a luz disso aqui, ó. Mateus 25, da parábola das 10 virgens. Lembra que é como se fosse a expressão de abreviar. Por exemplo, na verdade, elas adormeceram, na verdade, todas elas adormeceram, e é claro que as prudentes estavam com as suas reservas, e as loucas não. Então vamos expressar aqui que as loucas sejam os ímpios, os que estão de qualquer maneira, os que não querem ser os escolhidos, quer dizer, estar na posição com Deus. Então, na verdade, então Deus, por causa dos escolhidos dele, e ele vai abreviar para poder eles ter uma respiração e se repreparar, podemos dizer assim, né? Como nessa expressão não simbólica, nesse sentido, tomar um fôlego para poder chegar até onde Deus quer, porque os escolhidos de Deus, os fiéis da terra, que é a eclésia, a igreja, que é a mulher, que é uma figura que é a igreja, na verdade, que gera, mas já os fiéis. Então, os fiéis da terra estarão com Cristo, já com Cristo preparado. Então, como ali, as Mateus 25, as mulheres fiéis que estavam ali, na verdade, aliás, prudentes, elas encheram a botija, e o noivo chegou e elas entraram, porque elas tinham reserva. Então, a reserva de oração, estou dizendo para o dia de hoje, jejum, na verdade, de santidade, fazendo a obra de Deus com mão arado, na verdade, procurando estar na posição, amando o seu teu Deus, vigiando nisso, como sentinela e etc. Tem muitas coisas aí que nós devemos estarmos nisto, é para todos, não é só para ministros, para pastores, quem tem chamado está ministrando, é para todo mundo, irmão, porque senão só seria salvo os ministros. Deus não é injusto. Então a salvação é para todos. É Bedax Pro, né? É tanto que no Velho Testamento tem a punição de pastores, etc, né? Podia falar do livro de Jeremias, etc, né? Falando dos cães, etc, por aí por diante. Então nós temos que estar atento e ligado a esse dia que, na verdade, vai chegar. A gente não sabe a hora e nem o momento. É Bedax para nossa carne, todo mundo quer que tudo fica na maravilha, a gente servindo a Deus na maravilha, porque então estamos em carne. Isso aqui é pele, não é verdade? Mas será de acordo com a vontade de Deus. Por isso que, não é verdade, o que vir para nós, antes de Deus voltar, ele nos dando vida, é lucro. As promessas materiais, o que temos que chegar a alcançar e viver, regozijar aqui, amém, é lucro, mas isso não pode ser primórdia, isso não pode estar no meu foco mental, não é verdade, as promessas que Deus me prometeu, porque senão tu perde a promessa da salvação, você vai perder a promessa da santidade, você vai perder a promessa da posição, da mão do arado, Bedax pro probidal, e é sujeito você ficar da pista, como diz aí fora, não é verdade? Então, se acomodai-vos na salvação, e o restante que tiver de vir virá. Lembra que Jesus
ele nasceu, né, no ventre de Maria, né? Deus não deixou. Isso aqui é uma revelação que eu vou te falar espiritual, não está na Bíblia, mas Deus abre o entendimento dos olhos de quem Ele quer, não é verdade? É Ebidax prova, e Deus não deixou com que ele entrasse na hospedaria, pô, né? Já está dizendo hospedaria. Então hoje, trazendo para hoje, poderia ser hotel, tem também motel, tem, né, verdade, casas, né, verdade, ali de repouso, etc, né, tal, para a pessoa repousar, tirar um cochilo e ficar uns dias, depois viajar e tal, né, e essas coisas todas, mas porém ele não entrou ali porque já existia desde o passado, já as prostituições. Então Deus falou, é melhor meu filho estar dentro de um coxo, que manjedouro é coxo, de um animal, do que estar num leito desse. Isso é um lado espiritual que Deus me revela, porque imagina, se Deus cuida bem da sua santidade, não vai cuidar de um menino puro ali, então nunca houve lugar que Deus não pudesse entrar ou se preparar. Poderia falar de tanto, até ele quebrar protocolo, botar um homem para poder carregar água para que os discípulos não errassem, onde seria ali, não é verdade? A última Santa Ceia ali, não é verdade? Obidax Prau, né? E ele fez com o discípulo tal, né? A ceia, né? Que é a comida, e depois partindo o pão e o corpo ali, né? O sangue, né, de Cristo, aquela coisa toda. Vamos entrar aí, né? Então Deus sempre, né, preparou tudo, jumento para ele subir, aquela coisa. Então nunca houve alguma coisa que se Cristo precisasse que não poderia servir. Mas para Jesus não tinha lugar na hospedaria. Entendeu? Por quê? Por causa da cama, o leito e os lugares que os habitantes conviviam nos seus tempos. E Deus é santo dos santos. Já deu para você entender, não precisa de aprofundar, né? Você é inteligente. Então, Ebidax Pro, né? E ali, Jesus estava ali. E os magos não vieram, na verdade, longe, trazendo incenso, mirro, ouro. Na verdade, ali, é por causa de Maria e José. Foi porque a estrela apontou para Jesus. Então, quando Deus, ele nasce em nós, com Ebidax Pro, e a gente obedece, nessa expressão simbólica, vai apontar os céus para nós. Porque o Filho está na terra, pega essa, eita glória. E quando aponta para mim, para ti, todos estarão presentes. Mas não é literalmente para mim, para você. É porque está em nós. Porque está vendo Cristo em nós. Está entendendo? Porque Deus sempre estará presenteando o seu Filho. Por exemplo, você lembra que quando ele falou, quando o Pai, graça eu te dou. Eu estou falando isso lá da ressurreição Lázaro, para que todos saibam que o Senhor me enviou. Glorifica o teu nome, já tenho glorificado, outra vez eu glorificarei. O Pai tem um amor tão grande, afinidade com o seu Filho. Ainda mais com o Xodó, que é o Espírito Santo. É Ebedará, que Ibidauá, Prauá. Tá entendendo, irmão? Então nós temos que estar nele. Por isso que, voltando a falar de Mateus 11, para você frisar, 11, 25 ao 30, um trecho que diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então as coisas de Deus só chegam para nossas vidas, vivendo pela fé, quando Ele está em nós. Emenax, desde o Velho ao Novo Testamento.